Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Largar algo fixo pode te fazer crescer absurdamente naquilo que realmente você ama. Deixa de andar e começa a voar. E se você manter os dois, você divide a sua atenção. Isso daí era muito bacana. Sempre manteve. Foi algo suave quando a tatuagem veio. A tatuagem me escolheu. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez o Acreditar em Si chegando aí. Obrigado por nos receber no seu tempo, na sua hora. Você que está assistindo ao vivo aí, muito obrigado por essa fidelidade, né? Por essa nossa parceria de toda sexta-feira, 8h10 da noite, pontualmente chegando aí pela TV Zoom. E você que assiste aí no celular, assiste nas redes sociais, acompanha a gente no Instagram, muito obrigado. É com muito carinho que a gente faz esse trabalho, não é isso, Estela? Isso mesmo, Rogério. Obrigada pela sua audiência, pela sua preferência. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que particularmente eu gosto muito. E vamos bater esse papo, né, Rô? De arte, né? Nós vamos falar um pouco de arte, porque quebrou-se aquele estigma, né? De, nossa, não, hoje é reconhecido como arte, como talento, como uma coisa muito interessante. Alvin Tatu, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, Rogério, Estela. Prazer estar aqui novamente e que hoje seja um papo bem agradável e de bastante proveito. Isso aí, estivemos juntos, né, na promoção, aí na divulgação da FEPRO, né? É isso aí, tem um mêsinho aí que eu tive aqui, né? Tá ficando... Voltamos agora. E aí volta a não acreditar em si. É isso aí. Alvin, eu, por exemplo, pessoal da minha idade, a gente tem um público até um pouco assim mais, né, eu acredito, um pouco na mais... sua idade. Um pouco jovem igual eu, assim. E esse pessoal é muito assim, né, ainda tem aquela coisa do preconceito da tatuagem. Alvin Tatu, pô, quem é o Alvin Tatu? Então, o Alvin Tatu é um menino ainda, né, dentro de si, porque eu carrego aquilo de infância que veio lá, né, de pequeno, cara, a paixão ali por desenhos, por arte, né, música. E, cara, não saiu da minha vida desde pequeno. Foi na escola, né, fazendo capas de trabalhos. Professor dando aula, Alvin desenhando. Não vou mentir, desenhei muito na carteira também, né? Não se faz isso, né, gente? Mas, enfim, valeu como aprendizado e trajetória aí. E a arte não saiu do meu cotidiano. Posso estar falando aqui também depois sobre o percurso ali, da caminhada em termos de virar trabalho, né? E até mesmo os trabalhos que arrumaram pra mim, se tratava de arte também. Ah, que legal. Friburguense? Continuo, sou friburguense. Hoje eu tô com 38 anos. Comecei, assim, a me ter uma renda com 13 anos de idade. Eu já comecei aí a ganhar um saláriozinho aí dentro da arte. E a partir dali, tô aí com 38 anos. Não comecei na tatuagem, né? Tem muita gente que me segue agora de um tempo pra cá, achar que eu, né, comecei já na tatu, mas comecei primeiro na aerografia, né, que é com aerógrafo que a gente trabalha como se fosse um grafite, né, urbano, só que é um pouco mais refinado, né, tem a possibilidade de você trabalhar em capacete, capô de carro, tanque de moto, fachada de loja, você faz uns trabalhos mais refinados. Camiseta, né? Camisa foi realmente a primeira pegada mesmo. E primeira tela. Isso. E aí, cara, isso eu tinha 13 anos de idade, né? Meu pai comprou um kitzinho ali
Quando ele... Pedi ele ali um kit, um compressorzinho pequenininho, um aerógrafo, e aquilo ali foi começando. Meu pai não levou muita fé que seria algo pra vida, mas foi, né? Até os meus 24 anos, eu trabalhei só com aerografia. Nesse período aí, quando eu tinha 16 anos, meu tio queria arrumar um emprego pra mim que... De carteira assinada. Aquela parada, né, cara? Você tá crescendo, você tem aquela preocupação do adolescente entrar em parada errada, coisa e tal. As próprias vizinhanças ficavam incomodados que eu não trabalhava você ainda. Você só desenha, você não trabalha? Você não trabalha, né? E assim, foi bom também. Ele me aporreava muito com isso pra arrumar um serviço de carteira assinada. A galera, pessoal antigo, tem ainda muito isso, né? Aquela segurançazinha ali do mês. Mas isso também te embarrera para um crescimento, né? Em você acreditar em si, como é o nome do programa. E assim, vamos falar de arte. Eu entrei no ABC na época, meu tio era gerente, e eu comecei a fazer cartaz. Então eu trabalhava com arte também. Cartaz de promoção. Aprendi a fazer aquela técnica muito rápido, fazia muitos cartazes em uma hora, fazia tem muitos até aqueles cartazes. Vídeos assim, é aquilo mesmo. Então assim, sem puxando de cima para baixo e fazendo número com aquela pegada itálica ainda assim, né? Itálico. E assim, cara, é uma técnica muito maneira, parece fácil, mas é um pouco difícil mesmo, é técnico demais, e eu aprendi com se eu não me engano, Liane, que trabalhava comigo na época, era cartazista do ABC, e eu ali com 15, 16 anos estava ali, até que me proibiram de trabalhar porque eu era menor de idade, né? Começou a dar aquela vazada lá de pessoas que realmente tem que ter carteira assinada e coisa e tal, mas eu tava de vontade de estar ali mesmo, assim. Não vontade de estar com aquilo que eu queria pra minha vida, mas assim, fazendo, de trabalhar, fazendo com excelência, né? Ter mais uma renda ali na época e coisa e tal. Mas enfim, as pessoas queriam realmente que eu arrumasse um serviço, e meu tio foi um dos principais que queria que eu trabalhasse de carteira assinada. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele traça nosso caminho. A partir dali que eu saí do ABC na época, eu devo ter ficado ali uns 6, 7 meses trabalhando. E eu ficava doido para chegar em casa e poder fazer as camisas de encomenda, né? Que eu já estava fazendo umas camisas com aerografia. Eu falo assim, que é depois das 6 que a gente começa a ir atrás de sonhos. Né? Como muitos tatuadores hoje, né? Tem a sua renda aí, né, principal, e vai pra casa à noite, tem uma tatuagem pra fazer, tá o dia inteiro no serviço pensando na tatuagem. Isso daí é aquilo que fica batendo no nosso peito e querendo que chegue aquele momento para poder realizar aquilo que realmente a gente ama fazer. Legal. Então, né, isso daí acontece muito até que a gente consegue desbloquear isso, consegue o momento certo, a coragem também, né, que tem pessoas que não têm a coragem de largar a sua renda fixa, né? Ali, né? Tem muita coisa cara, envolvida. Se as pessoas pudessem entender que ele em si, ele não tem limite para chegar, para alcançar. Então, assim, largar algo fixo pode te fazer crescer absurdamente naquilo que realmente você ama. Deixa de andar e começa a voar. E se né? você manter os dois, você divide a sua atenção, né? Você divide a sua atenção e você não consegue... o risco de não fazer bem nenhum dos dois. Ou não ter tempo para evoluir, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a fazer a aerografia de uma forma mais profissional, as coisas começaram a fluir, né? Consegui mudar as minhas técnicas na aerografia, né? Comecei com 13 anos, vim na crescente da camisa, parti pro capacete, daqui a pouco um paralama de moto, daqui a pouco personalizar um carro, daqui a pouco já estava em fachadas de loja, fachadas de automóveis, né? De que vende carro, né? Sim. Então, assim, foi crescendo, foi ampliando, fui ficando conhecido na cidade, trabalhando com a aerografia. Tive também a oportunidade de trabalhar na Quadra da Saudade, em
Imperatriz de Olaria, que legal. alguns blocos também, Bola Branca, né? Que eu sou do bairro do Catacione também, trabalhei no Bola Branca também, e eu comecei a fazer as decorações de maquiagem nos bonecões, no carro alegórico, isso daí era muito bacana. Sempre foi forte, né? Sempre manteve. E aí, cara, foi... Como que a tatuagem chegou assim? Então, a tatuagem foi algo assim, muito dado assim pra mim, sabe? Eu me converti na época de uns 16, 17 anos, fui pra igreja. Mudei o que eu seguia, consegui ali me achar em Deus ali, coisa e tal. Só que assim, eu tive numa congregação um pouco mais tradicional, assim como pessoas antigas também são tradicionais, independente de ser crente, evangélico ou não, eles tinham uma visão um pouco mais fechada e isso não deixou aflorar eu virar tatuador. Algumas vezes eu tava pintando parede, alguma pessoa chegava, cara, você tatua também? Cara, você faz tatuagem também? Você tinha que fazer tatuagem também. E eu falava, não, cara, tatuagem eu não mexo não. E eu achava algo muito distante de mim a tatuagem. Não vou fazer não, tem isso Você aqui, mesmo tinha um problema eu em tinha, fazer... porque eu não alimentava isso dentro de mim, virar tatuador, achava maneiro, mas eu não alimentava isso dentro de mim, até que continuei na igreja, mudei depois, conheci a minha esposa numa outra denominação, começamos a namorar. Ela é uma pessoa muito sábia, sempre, cara, fazia de tudo para eu conseguir novos clientes. Ela trabalhava no salão de beleza desde pequenininha, 13 anos já estava tampando no salão de beleza com a mãe dela. Nisso ela conhecia uma ampla... um amplo público, né? Conhecia pessoas que tinham um pouco mais condição financeira, o meio termo, o com menos, e ela conseguia fazer umas pontes boas para mim na aerografia. Eu comecei a crescer mais na aerografia e ficar conhecido. A partir dela ali eu também comecei a fazer caricaturas. Aí eu pude trabalhar na FEPRO alguns anos também, como caricaturista, fazendo caricatura em 5 minutos, a caricatura sua, colorida na camisa, muito rápido, sabe? E aquilo ali fluiu e me gerou um pouco mais de renda também com a caricatura. Consegui fazer meu casamento, a gente casou em 2010, em outubro, e a enchente veio em janeiro... 2011, né? Então, 2011, eu pouquíssimo tempo de casado, deu a enchente, deu aquela reviravolta em Friburgo, região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Virou tudo de cabeça para baixo. A minha sogra perdeu o salão dela em Duas Pedras, quase que perdeu a casa. Deus abençoou aí de ninguém ter morrido, mas assim, a família da minha esposa ficou muito afetada. Ou seja, eu 3 meses de casado, foi todo mundo lá para casa pra gente apoiar, né? E ficou ali algum período e tava muito difícil, né? Criança pequena, a casa toda bonitinha e tipo assim, aquela bagunçada era toda, muita coisa pra foi uma administrar. Reviravolta, né, cara? A gente fazendo uma ação boa, né? Óbvio que a gente tem, né, que pensar no próximo sempre, mas assim, era tudo muito novo, né? Fugiu o seu mundo, né, cara? Começou a ter sogra dentro da casa, tio, sobrinha, e, mano, foi difícil. Foi um período muito difícil. E justamente nesse período que bagunçou isso tudo, mais ainda a economia, né, que deu aquela reviravolta, e eu falei, caraca, preciso de alguma coisa pra virar uma renda extra aí. Nesse período, em fevereiro, um amigo meu voltou do Japão, o Daikero, tem família japonesa, tinha conhecido ele nessa igreja tradicional. Que legal. E ele foi pro Japão e voltou exatamente em 2011. E ele foi até lá em casa me visitar e falou que tinha aprendido a tatuar no Japão. E ele falou, cara, Alvin, a tatuagem pra você ia ser muito sinistro, cara. Ia ser muito bom. Você ia ser um cara diferenciado. E ele me colocou no mundo da tatuagem. Que legal. Em 2011 eu já não estava mais naquela igreja mais tradicional. Estava já na Maranata, do pastor Renato, muito conhecido aqui em Friburgo. Conheço. E ele tem uma visão muito ampla nas coisas. Uma simplicidade focando na Bíblia, e é muito bacana isso dele, e é um pastor que eu consegui aprender muito e consegui a viver um pouco mais suave,
dentro de mim em relação a servir Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu amigo, seu Legal. companheiro em tudo. Não é um fardo, não é algo que gera dúvida. Então é a paz dele dentro da gente, faz com que a gente faça as nossas escolhas e se sinta a paz. E ele falou, a minha responsabilidade, essa responsabilidade de você virar tatuador é minha. Se eu tiver errado, que Deus me cobre. Então você pode ser o tatuador. E fui tatuador. Fiquei no louvor da igreja dele há muito tempo também, sendo tatuador. Então é um homem muito de sabedoria, muito top. Gosto muito, amo o pastor Renato. Inclusive a minha filhazinha, tem uma filha de 9 anos, está amando. A gente voltou agora a frequentar a Maranata lá, minha filha tá amando ele também. Então assim, foi algo suave quando a tatuagem veio, a tatuagem me escolheu. Coloca aí pra gente aí as fotos aí na ordem ali, só uma ali pra gente começar um outro papo, já que ele entrou na tatuagem. Olha aí, pessoal, eu sou botafoguense. Eu também sou botafoguense. Olha só o trabalho, né, pra gente... tá falando em talento, né, em trabalho, e olha só, essa aí eu fiquei impressionado até porque eu sou botafoguense. Tem um bordado, então, tem um bordadinho, olha né? só, o alto relevo como se cromado. fosse bordado no brasão ali. Isso aí. E a taça parece que, eu falei até fora do ar, né, Alvin? Parece que levou uma Tá tinta brilhando, prata né? ali, né, que tá brilhando. E é tudo jogada de luz e na sombra, realidade né? é só branco Luz e e cinza, sombra. né? E eu comecei na tatuagem fazendo de tudo, né? Com tatuagem colorida, tribal, tudo. Bota mais uma aí, Marconi. E aí fomos migrando pro preto e Olha cinza. só, pessoal. Isso é um fechamento de olha costa. só, pessoal. Nossa, muito realista. Esse aí teve várias premiações também no decorrer das convenções na tatuagem. Sei, pro pessoal entender um pouco dessa arte por trás da tatuagem. Então, essas tatuagens, todas elas são preto e cinza, né? Ela trabalha com o peso da tua mão e com uma diluição do preto. Então a gente vai fazendo um degradê de acordo com o processo que está pedindo. Eu sempre trabalho com uma imagem de referência do meu lado o tempo inteiro, e essa imagem tem que ser um rosto de Jesus Cristo, tem que ser um rosto de leão, não pode ser uma tatuagem de leão e eu copiar. Não, tem que ser uma imagem existente. Todos os tons mais claros vão ser usados, todos os meio termos vão ser usados, profundidade escura tem que ser usado. Então, o que faz a tatuagem saltar na pele é o tom sobre tom, luz, sombra, é o contraste, a suavidade. Se eu pegar essa tatuagem, trabalhar com todos os tons iguais, não dá esse aspecto, fica tudo chapado e fica uma tatuagem sem chamar atenção. Comum, exatamente. Mais uma, Marconi. E não tem contorno também. As tatuagens, ela Como não tem assim? contorno. É no Fica detalhe, chapada. né? Ela fica com contorno, tira o aspecto realista. Se você olhar essa mesa, ela não tem contorno. Ela tem camadas. A curva da mesa, ela tá com um escurinho aqui embaixo e aqui já tá dando um brilho na curva da luz que tá vindo do teto. Em cima já tá outra camada com textura. Então tudo isso tem que ser transportado para a tatuagem ter esse volume. Volta lá, Marconi, naquela foto que tava ali. Aí já foi o dia da inauguração, um dos melhores dias da minha vida de realização. Um estúdio que é impossível aos meus olhos. Se eu voltar, aquele menino que começou lá em 2011, não imaginava que teria um estúdio desse. Isso é onde? É no Catacione, no lugar que eu fui criado, no lugar que eu aprendi a tatuar. Isso muito legal. Eu mantive. Eu não fui nesse novo, não. Lá é top, tem bistrô, tem o cliente vai, ele almoça, ele tem café, ele tem bebida, ele joga sinuca, se for acompanhante, né? é uma experiência realmente. O nosso estúdio é uma experiência pro mundo da tatuagem, é pessoal, muito a gente bacana. fala aí, tem um estúdio de tatuagem. Olha. Essa é a Priscila, minha esposa, que sem ela também, eu vou te falar, não chegaria aonde eu cheguei. Que não legal. é rasgação de seda, é a verdade mesmo. Ela realmente me ajudou como ser humano, como, sabe, aquela mente não ter medo, mas sem ter medo, mas com o pé no chão, sabe? Eu era bem... Não, desculpa a palavra, cagão. Ó, Vim, aí começa a atender famosos. Cara, isso foi muito top também. Inclusive, na inauguração do estúdio foi o cantor Vitinho, o Kaique do De Propósito, o cantor Ramadinho. Foi pessoas que eu não imaginava estar ali naquele bairro. Muito incrível isso também. Aí o Rafael Portugal
uma pessoa incrível, né, Nossa cara? Senhora. Talentosíssimo e faz aquilo que ama. Ele é realmente o Rafael Portugal, não é forçado. 24 horas por não dia. é um personagem, ele realmente é daquele jeito e merece toda a fama aí também, o que ele tá vivendo, né? E Que é um legal. cara super gente boa. Conheci o Rafael Portugal no show dele, sentei no primeiro Fileira ali. Foi vítima das piadas. Fui vítima das piadas dele, ele fez mais 2 de vítimas nos 2 cantos e eu comecei a interagir com ele também, aí ele meio que já deu uma atenção. me olhou meio diferente. No final do show dele, ele chama alguém pro palco pra fazer uma participação, ele pega o violão, começa a fazer rima, bota uma pilha no cara, e cara, esse cara foi eu que ele me chamou, e aí a partir dali a gente fez aí posso te dizer, uma amizade, tem um WhatsApp dele, um cara muito gente boa, e esse dia eu fui tatuar a esposa dele, primeira tatuagem dele, ele me ligou perguntando se eu podia ir atender ele lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e fui. Eu tava até viajando, mas eu tava com equipamento no carro. Sempre Fui pra preparado. lá, já tava preparado, porque eu já ia pra outra situação aí. E assim, fui lá, atendi ela e ele gravou rios comigo. Foi cara, aquele da bolinha foi ali o que cara ele da fez bolinha. lá. Queria que você foi no Rafael fazer uma bolinha, cara. Não, eu não fui fazer uma bolinha. viu isso, Zé? Aquilo ali foi uma brincadeira, né? O vídeo viralizou na internet. E ele é um cara, muito sangue bom. Por quê? É um cara gigante, tem milhões de seguidores na rede social. Falei, Rafael, podia gravar um conteúdo comigo, né, cara? Fazer um Reels, vamos gravar um vídeo, coisa e tal. E eu falei... Aí ele falou, vamos. Aí, beleza. Depois, acabei a tatuagem da esposa dele, ele já voltou com o roteiro inteirinho, entregou o celular na mão da Priscila, assim, que tava comigo. Minha filha também tava nesse dia lá na casa dele. Você vai gravar assim, 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 a gente vai estar fazendo essa coisinha aqui. Ele editou o vídeo. Eu achei que ele ia me mandar esse vídeo pra eu postar, Ele já ter postou. ele na rede social, coisa boa. Não. Ele falou, não, rapaz, vê aí se vocês gostaram aí, mandou. Eu tava vindo embora na estrada, recebi no celular o vídeo. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, vou postar logo mais e boto você de collab. E aí, mano, Aí foi esquece, show né? demais. É um cara que cresceu no meu conceito muito, porque muitos artistas, eles esquecem que eles começaram e não faz questão de marcar o seu arroba, sabe, cara? Fica evitando, porque Fica fazendo jogo recebe difícil. uma publizinha pra alguma coisa, ou às vezes, né, muito dinheiro por publi. Eu entendo isso, mas sabe, cara, tem vezes que você tem que se comover e ver que a pessoa, cara, Lógico. essa pessoa aí merece um arroba sem ser cobrado, você tá entendendo? Então, assim, o Rafael foi um deles que fez, cara, publicou, um cara super do bem mesmo, veio do baixo, fez e, cara, obrigado, Rafael Portugal. Vai lá, Marconi. Manda a próxima. Muito bom. E o Pedro Scooby? Cara, esse cara, ele é sensacional também. O cara das ondas gigantes, Cara, né? é um cara que vive... E ele é assim mesmo. Ele vive numa paz. Rapaz, o cara não é maconheiro, tá, gente? Eu falei, ô Scooby, você fuma? Não, cara, não uso. Um cara do esporte, de bem com a vida. É um cara que leva a vida muito... Sabe, leve, de uma forma Ele é atleta leve. de alta performance, Exato, né, cara. pô? E ele tinha acabado de sair do Big Brother aí, né? Tinha passado um perrengue absurdo. Eu já tinha ido na casa dele há uns 2, 3 meses atrás. Tatuei a Letícia Buffoni, campeão de skate mundial também, né? Que é muito amiga dele. E ele quis dar uma tatuagem de presente pra ela. Eu fui, fiz. Depois de 2 meses eu voltei na casa dele pra gente escrever a Aurora ali na costela. E fizemos a marca da placenta. Eles passaram um perrengue absurdo com o filho. A filha nasceu, se eu não me engano, com o intestino pra fora. E ficou muito tempo no hospital. E quando ela teve alta, foi pra casa, eu liguei pra ele e falei, irmão, parabéns pela vitória, que Deus abençoe. E se você quiser fazer alguma homenagem, estou aqui e tal. Ele falou, mano, quero sim. Não precisa ser grande, eu quero uma parada pra gente registrar. Voltei na casa dele. Tô pra voltar lá pra gente fazer um Foi esse realismo aqui, né? nele. A gente escreveu a Aurora e fez a placenta ali. A marca da placenta ali. Tá um pouquinho escuro aí, mas depois que cicatrizou, ficou clarinho. Ali tava tonalizado, né? Então não é preto. Depois ficou a Aurora pretinho e a marca da placenta um pouco mais suavizada ali na costela dele. Ficou uma parada muito bacana. E foi um cara que eu conheci no aeroporto, cara. Assim, foi bem...
Ia pegar o mesmo voo, meu voo atrasou e a gente estava na sala VIP do cartão de crédito, né? Que dá direito à sala VIP e aquilo Cartão é de crédito é muito bom. Que você come, bebe, fica ali um pouco mais de conforto quando o voo atrasa e ele tava lá. E eu cheguei natural, conversando com ele. Falei, cara, eu conheço os tatuadores que fizeram tatuagem em você, coisa e tal. E ficou aquele assunto de tatuagem e ficamos conversando até entrar no voo. E ele falou, quero que você me tatua, cara. Vai lá no Rio, que eu tô comprando uma casa. E eu falei, vamos junto, mano, vamos lá. Legal. Aí uma foto Nossa, quando a gente acabou a obra do estúdio, né? Foi uma foto de como que ficou o estúdio, né? Pena que não tem a foto do antes aí, depois Coloca a próxima, Marconi. Foi algo. Aí foi o dia da inauguração, cara. E isso aí também, cara, um cara que me ajudou muito ao mundo da fama dos músicos foi o cantor Vitinho também. É um cara que me apoiou muito. Essa inauguração foi algo realmente que a gente não esperava. Ele foi lá na casa onde ele morava, no bairro onde ele morava. Eu joguei tudo no chão, legal. eu joguei no chão, virou lama esse terreno todo que vocês estão vendo. E eu fiquei com um pedaço da minha casa só lá atrás, escondido. E cara, foi algo incrível. E esse dia, cara, foi algo muito impressionante porque eu tive muitos parceiros de verdade, né, mano? O Yuki, o Sushi, cara, fez japonês, mano, maior show, muito maneiro, maçaricano, com aquele foguinho pra lá, pra cá. Teve o Charles fazendo churrasco top nesse dia, teve o Vini Drink, teve o Solares do Crepe, mano, teve muitos parceiros mesmo, o Lê Paradis, que fez aí uma decoração incrível ali dentro. Mesmo. Cara, foi uma festona que, resumindo, quando eu fui pagar, eu não precisei pagar, mano, eles falaram assim, cara, não, isso aqui é pra ser assim. Cara, então, mano, foi uma parceria imensa, que dinheiro nenhum compra, sabe? Os artistas mesmo, nem o hotel pediu pra mim pagar, cara. Foi tem mais, Marconi? Tudo muito assim, cara, feito assim, ó. Parece que Deus fez aí assim, toma. Aí mais um trabalho, né, Alvin? Aí é um trabalho que sai muito, né, que é Leão. Então, assim, a gente tenta fazer... Por que o Leão sai muito? Cara, ó, o Leão é muito querido no mundo cristão, né? Como Leão de Judá, então agrada a galera que tem aquele receio de fazer não, vou fazer um leão que simboliza Jesus, né? Como se tivesse perdoado dos pecados. Tem mais uma E assim, o leão, ele tem muito significado de força, né? De rei. O pessoal pode, no começo, poxa, o vinho, né? A gente fala muito de negócio. É por isso, eu quis fazer esse programa, por isso, para você ver uma pessoa que eu me impressionei ao entrevistá-lo aqui, participar do podcast da FEPRO, né? E eu achei muito legal dele permanecer no bairro dele, sabe? Sim. Hoje ele tem um outro estúdio no Kadima Shopping, sim, né? Primeiro piso. Mas começou lá no Catacione, permanece lá. Eu queria ouvir nesse finalzinho que você deixasse uma mensagem naquela câmera ali, falasse direto com o pessoal. Mas eu queria até que você falasse com aquele pessoal que você falou, que está trabalhando durante o dia, à noite corre para casa para fazer uma tatu. Cara, então, galera, você que está começando, né? Nada é fácil, nada é simples. E nada tem um salto gigantesco para você sair hoje de onde você tá e querer chegar na fama de quem tem, ou o cara que chegou no status que tem, ou com o resultado de trabalho que ele tem. Nada é rápido, é muito estudo, muita dedicação, mas você que tem esse sonho de se tornar tatuador, viver da arte, tem aquela dúvida de sair do seu serviço, cara, com o pé no chão, pede a Deus o momento certo, você vai sair daquele trampo ali que você tá vivendo ali. Foi bom no período que durou. Hoje eu tenho 2 tatuadores que trabalhavam em metalúrgica, estão vivendo legal no nosso estúdio também. Então, assim, cara, não tenha medo de arriscar, porque o momento de arriscar é hoje. Amanhã, passando 20, 30 anos, se você voltar para trás e falar assim, poxa, poderia ter arriscado, vai ser uma dor de cabeça imensa para você. Então, assim, aproveite o hoje como uma oportunidade que Deus está te dando. Foca naquilo, faça com excelência. Não entre apenas porque acha que dá dinheiro, porque a concorrência tá muito grande em todas as áreas hoje, né? No Brasil em si, no mundo. Então, assim, foca naquilo que você ama fazer, evolua dia após dia e, principalmente, trate os seus clientes com respeito,
como algo valioso. Faça ele ser querido e o sucesso tá garantido para vocês. Então é assim, nada vem fácil, mas cara, o limite você não sabe ainda, mas você vai viver esse limite aí. Alvin, obrigado. Te dar uma caneca aí de lembrança. Opa. aí do Acreditar em Si pra você levar lá Tamo pro junto, estúdio. obrigado. Tá bom? Show de bola. E muito obrigado, pessoal. E olha, sabe, eu agora, enquanto ele falava, eu pensei numa outra coisa. Esse programa também serviu para quebrar alguns paradigmas errados, equivocados e principalmente combate ao preconceito. Verdade. Tá bom? Obrigado pela presença, obrigado Alvin Tamo mais junto, uma vez. obrigado mais Foi um uma prazer, vez. mais uma vez estar com Prazerzaço. você, cara. Tamo junto. uma Vou Obrigado, acabar fazendo uma obrigado. tatuagem. Vou levar você lá pra fazer. Vambora. Tamo Pessoal, junto. obrigado. Mais um Acreditar em Si entregue aí com muito prazer, com muita descontração. Espero que tenha sido muito legal e útil para você.